Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AMU Dicas. Princípios constitucionais, está lá na Constituição, do artigo 1º ao 4º. Vamos fazer um estudo introdutório a esse assunto? Vamos lá! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito dos princípios constitucionais, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo. O que você gostaria de saber mais? O que você tem achado a respeito dos vídeos? Você quer trazer alguma informação, algum pedido, alguma dúvida? Tudo bem? Nos ajude nas nossas metas aí. O seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos com 17 inscritos e temos uma meta de tentar alcançar 1000 inscritos, é a meta final. Mas a primeira meta é 50 inscritos, depois 100 e assim por diante. Então contamos com sua ajuda e colaboração, tudo bem? Vamos lá fazer o estudo. Na Constituição tem primeiro o preâmbulo e depois começa a subdivisão. Tá lá no título primeiro lá da Constituição, lá, ó. Vai estar dos princípios fundamentais. É o título 1, que ele vai elencar desde o artigo 1º ao artigo 4º. E aí, esse artigo 1º, a palavra-chave, se você fizer uma leitura seca desses artigos aí, geralmente leva confusão ao aluno, ou até pessoas que têm um pouco mais de experiência, os estudantes que têm um pouco mais de experiência, também acabam se confundindo. Então eu vou tentar trazer, de certa forma, de um jeito que, em tese, você não se confunda mais com esses artigos aí. Então, a palavra-chave para fazer distinção, que você vai ter que ficar muito atento em relação ao artigo 1º, é fundamentos. E a palavra-chave que você vai ter que ter atenção em relação ao artigo 2º é uma palavra parecida. Você vai ficar atento com objetivos fundamentais no artigo 2º. No artigo 2º, 3º, aliás, ele fala, ó, constituem objetivos fundamentais. São duas palavras-chave que você vai ter que ter bastante atenção. Depois eu vou trazer um mapinha junto com o mnemônico para tentar explicar cada um desses aí. Tudo bem? Mas o concurso vê que essas palavras são parecidas e aí ele tenta induzir e trocar uma coisa pela outra aqui na hora das questões. Porque a gente vai ter uma série de fundamentos aqui, ó. Depois, você vai ler isso aqui com calma, inúmeras vezes, repetidamente, porque você precisa saber memorizado essas situações aqui. Então, você tem que saber esse início memorizado, porque os concursos trocam uma palavra ou outra, e isso acaba tentando induzir o aluno a erro. Tá bom? Depois a gente vai aprender os mnemônicos disso aqui, ó, Sociediva Plu, Congaer Pro e assim por diante. Tá bom? Mas, enfim, os fundamentos, artigo 1º, Sociediva Plu. Os objetivos fundamentais, artigo 3º, Congaer Pro. Daqui a pouco eu vou virar a página aqui e vou trazer um esqueminha para vocês verem sobre isso. Também é cobrado em concurso forma de governo, forma de Estado, sistema de governo, regime político, também é cobrado esse tipo de situação. Então eu trouxe somente as iniciais de cada uma desse sistema. E na época que eu estudava, eu fiz um resumo para que eu memorizasse esse tipo de situação. E até hoje eu lembro desse sistema. Então assim, existem várias formas de memorização. Você pode repetir isso aqui de modo exaustivo até que isso fique ali grudado na sua cabeça. Então eu repetia tanto de modo até se formar como se fosse uma melodia. Então, ó, note: FG, FE, SG, RP. E eu comecei FG, FE, SG, RP. Repeti exaustivamente até que isso ficou grudado na minha mente. Por que eu gravei nessa ordem? Porque a própria Constituição vai nos ajudar para que a gente, meio que dessa forma que a gente sabe, nunca mais erre isso. Porque vai ter uma questão que eu vou trazer aqui para vocês, que com essa memorização a gente mataria a questão. Então vamos lá, ó. FG, que é a forma de governo. A gente vai ligar essa ideia aqui, ó, forma de governo, república. FE, que é a forma de Estado. O nosso Estado é um Estado federado. O sistema de governo, lá no Brasil, aqui no nosso país, Brasil, atualmente a gente tem um parlamento ou um presidente. O nosso sistema no Brasil atual é o presidencialismo. E, por fim, o nosso regime político no Brasil, nosso regime político, ele é democrático.
Então, quando você faz a leitura, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. Então, poxa, República Federativa, Brasil e Democrático, mata essas quatro primeiras aqui, ó, forma de governo, forma de Estado, sistema de governo, regime político. FG, FE, SG, RP. Tudo bem? Vou virar a página aqui para a gente ver o estudo disso aqui de uma forma mais didática, mais dinâmica, e acredito que após isso nunca mais vocês vão confundir esse assunto. Vamos à frente, ó. A nossa estrutura do Brasil, eu fiz como se fosse um desenho de uma casa. Então imagina o seguinte, quando você vai fazer a construção de uma casa, você começa pela base, você vai começar pelo fundamento, pela fundação da casa. Então esse artigo 1º, a base, o Brasil, ele é fundamentado em cima desses fundamentos que está lá na Constituição. Ó. A soberania é um fundamento nosso, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, pluralismo político. É em cima desses fundamentos que o Brasil é construído. A nossa estrutura é feita em base desses fundamentos. Depois, para a sustentação da nossa casa, da construção da nossa casa, para que ela seja sustentada, a gente tem que ter os pilares da casa. E os pilares de sustentação do Brasil são os 3 poderes, que estão elencados lá no artigo 2º. São poderes da União, o Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Então, esse artigo 2º, ele vai remeter aos pilares, aos poderes, à base de sustentação do nosso país. Ora, você não começa uma casa do telhado, você começa da base, faz os pilares. Ao final, uma das últimas coisas que você vai fazer é colocar o telhado na sua casa. Então imagina, o Brasil é um país que está em construção, é um país que está em desenvolvimento. Dito isso, os objetivos fundamentais, então, que é o artigo 3º, não confundir objetivos fundamentais com fundamentos. Fundamento é base. O objetivo fundamental é algo futuro. Se não, vejamos, quando vocês estudam para um concurso público, vocês têm o objetivo de ser aprovado. Então, o objetivo é algo a ser alcançado. É algo que, em tese, não foi alcançado. Tanto que a gente vê que os objetivos fundamentais lá na Constituição, que é o CONGA-PROER ou CONGA-ER-PRO, remetem a situações, entre aspas, de futuro, tá? Entre aspas. Então você quer construir uma sociedade livre, justa e solidária. Você quer garantir o desenvolvimento nacional. Você quer promover o bem de todos, sem distinção. Você quer erradicar. Note que os verbos... Não memorize apenas pelos verbos estarem no infinitivo, porque aí os concursos pegam esse verbo e desenvolvem ele e as pessoas se confundem. Mas note que é uma ideia de que se alcance isso. Então, o Brasil não construiu uma sociedade livre, justa e solidária. Ele está no processo de desenvolvimento disso. Isso é um objetivo futuro, tá? Por fim, imagina o seguinte. Qual a relação que você tem que ter com os seus vizinhos? Você com o seu vizinho tem que ter várias relações de harmônicas. Então, o artigo 4º é uma relação dessa estrutura aqui, ó, do país Brasil com todos os demais países. Então, existem alguns princípios das relações internacionais que o Brasil vai ter para com seus vizinhos. Então, como que ele vai se portar em relação aos outros países do mundo? Então, ele vai garantir a independência, ele vai ter concessão de asilo político. Então, sim... Aqui é só um resumo que eu estou te passando para que você meio que entenda por alto e não se confunda mais. Mas como eu havia dito, já antecipei, você precisa memorizar soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, pluralismo. Você precisa memorizar, construir, garantir, promover, erradicar. E são 10 princípios das relações internacionais, tá? São todos assim, meio que autoexplicativos, basta a simples leitura lá, mas é necessário que você leia e memorize os 10. Vamos treinar isso em questões aqui para a gente ver melhor, tá? Mas é necessário, porque assim, se você fizer só a leitura seca da lei, sem esse tipo de interpretação, pode ser que fique mais difícil de você entender isso. Vamos à frente então, ó. De acordo com o artigo 1º, a gente vai lembrar lá de Socio Divaplu Fundamentos, tá? Vamos lá. De acordo com o artigo 1º da Constituição, os princípios fundamentais são Socio Divaplu, então soberania, opa, vamos lá, vamos vendo. Soberania, opa, tá certo. Cidadania, dignidade da pessoa humana, SOCID, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, opa, aqui não é. Teria que ser pluralismo político. E aqui ele fala igualdade entre estados. Então, note que o que ele está fazendo? Ele está pegando coisas desses aqui e começa a misturar entre eles.
Então ele vai tentar te induzir e ficar trocando uma palavra pela outra, tá? Se você fizer a leitura lá com bastante atenção, você vai começar a memorizar isso. Então essa igualdade entre os estados, isso aqui é um princípio das relações internacionais. Então esse primeiro item está errado. Mais um, vamos testar mais um. Vamos lá para a questão 2 aqui, ó. Vamos lá. Ao tratar de princípios fundamentais em seu artigo 1º. O artigo 1º, então, é o seguinte, ele quer falar lá dos fundamentos lá, sociediva plu. Aí, para resolver essa questão, a gente vai ter que saber aquela situação lá, ó. FG, FE, SG, RP. E lá ele fala assim, ó, a República Federativa do Brasil constitui Estado democrático de direitos. Forma de governo, república. Forma de Estado, federado. Sistema de governo é o presidencialismo e a regime político é o democrático. O nosso sistema, vamos lá, agora vamos resolver as questões aqui, tá? A forma republicana de Estado. A forma de governo que é republicana. Então isso aqui já está errado. A forma republicana de governo. Forma de governo republicana. Ok. Característica de república, tá? Ela tem eletividade, ou seja, tem que ter eleições, certo? Tem que ter tempo para que aconteça, certo? E tem que responsabilizar os seus governantes, certo? Então essa já é a alternativa correta. Vamos ver o erro das demais? A forma federativa de Estado, forma de Estado federado, certo? Cláusula pétrea implícita, não. Isso, se você for lá no artigo 60 da Constituição, ele fala situações nas quais não podem sofrer emenda constitucional. Por isso o nome de cláusula pétrea, cláusula de pedra, imutável. E a forma federada de Estado é uma das situações que não podem tá lá explicitamente, não implícito. A letra dele fala forma federativa de Estado, ok. E o sistema presidencialista de governo. Apesar do nosso sistema de governo ser presidencialista, é isso. Contudo, isso não está implícito no artigo 1º. Porque se você ler lá o artigo 1º, ele fala o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, DF e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, no artigo 1º, ele não fala sobre o presidencialismo. O nosso sistema presidencialismo monárquico ou parlamentarista, ele foi confirmado por meio de um plebiscito. Então, sim, foi momentos depois da Constituição ser criada. Ele não veio, isso não necessariamente está no artigo 1º. O nosso sistema é sim presidencialista, mas ele não está no artigo 1º. Esse que é a situação. Então, esse aqui está errado. É presidencialista, mas não está no artigo 1º. A forma republicana de governo. Nossa forma de governo é republicana. E a forma federativa de Estado. Também está certo. Com cláusulas pétreas expressas. Está certo. Só que isso não está no artigo 1º. Também é o erro da questão. Tudo bem? Então, eu espero que tenha ficado claro aqui e tenha ajudado. Vamos para a próxima questão. Aqui ele fala: o princípio da soberania. Soberania, elencada entre os princípios fundamentais. Sim, tá? Princípios fundamentais é do artigo 1º ao 4º. É um atributo do Estado brasileiro que confere a ele poder de decisão. Então, a soberania é o Estado soberano, é o Brasil que é soberano. Falou em soberania, pensa em caráter externo. Ele é soberano em relação aos demais países, que confere a ele poder de decisão, não se subordinando a nenhum outro. O Brasil não é subordinado, pelo menos teoricamente, não é subordinado a nenhum outro país, seja no plano interno ou no plano internacional. Então, o Brasil tem poder decisório tanto para suas coisas internas, quanto para as questões de tratativas externas. O item está correto. Vamos para o próximo item. A tripartição dos poderes, está lá no artigo 2º. São poderes da União, o Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si, ó, que prevê a independência que prevê a existência independente e harmônica do Legislativo, Executivo e Judiciário. Vamos lá. A tripartição dos poderes estabelecida no artigo 2º da Constituição tem caráter absoluto e irrevogável. Olha, uma dica. Falou absoluto e irrevogável, tá? Critério absoluto. Não existe nada absoluto, tudo tem que ter alguma contrarrazoabilidade, tá? Falou questões absolutas, errado, não existe isso, tudo bem? Vamos à frente. Assinale a opção que apresenta um princípio que rege as relações internacionais. Basta a simples leitura lá que você vai conseguir matar essa questão, tudo bem? Prevalência dos direitos humanos, já seria essa aqui, ó, essa já é a resposta.
Garantia do desenvolvimento nacional, isso aqui está lá no artigo 3º. Valores sociais do trabalho da legislativa, isso aqui está lá no artigo 1º. Ó, é socidivaplu aqui, socidivaplu. Esse é o artigo 1º. E esse aqui é o CONGAERPRO. Então, garantir o desenvolvimento nacional. A garantia do desenvolvimento está no artigo 3º. Pluralismo político, ó, está no artigo 1º. E construir, é a construção da sociedade livre, está no artigo. Então, note o que o concurso faz. Ele pega as coisas do 1º, do 3º e do 4º e mistura aí, tentando induzir o candidato a erro. Então, esse aqui é o que está lá no artigo 4º. É a relação que o Brasil vai ter com seus vizinhos, tá? Relações internacionais. Então, vamos à frente. Antes da gente ver as últimas questões aqui que eu trouxe para vocês, eu gostaria de reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo o que você está achando dos encontros, o que a gente pode melhorar, tá bom? Eu quero trazer outros assuntos também. A gente vai trazer algumas noções de direito administrativo e algumas noções de raciocínio lógico, tá bom? Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas, levar conhecimento e uma ajuda para os demais estudantes aí. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos com 17 inscritos e almejamos alcançar 50, 100, mais precisamente 1000 inscritos. Com a ajuda de vocês, a gente tem certeza que vai conseguir. Então vamos lá para as próximas questões. Vamos lá. As últimas duas, tá? A redução da pobreza e marginalização e erradicação das desigualdades sociais e nacionais são objetivos da União. Aqui é pegadinha. Basta que você leia lá, tá? As desigualdades não são nacionais, são regionais. Então, esse item aqui acaba ficando errado, tudo bem? Esse item é errado, as desigualdades são regionais, tá? Vamos à frente, a próxima. Em relação aos princípios, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. É o CONGAPROER. CONGAERPRO, é o último lá, o promover. É um dos objetivos fundamentais, isso é o que o Brasil almeja alcançar, tá no artigo 3º, é o telhado lá da casa. Isso aqui é letra da lei, tudo bem? Só fazer a leitura seca lá, memorizativa, que vai conseguir gravar. Próxima e última aqui desse bloco do vídeo, tá? Assinale a alternativa que tem objetivo fundamental. Fundamento é o artigo 1º, é a base, fundamento. O objetivo fundamental é o telhado. Os pilares é o 2º. Então aqui ele quer algo que o Brasil vai tentar alcançar, tudo bem? Então, o Brasil já está desenvolvido nacionalmente? Não, ele quer garantir o desenvolvimento nacional, já é a primeira alternativa. Não confundir desenvolvimento nacional com desigualdade regional, tá? A solução pacífica dos conflitos, isso aqui, ó, é a sua relação do Brasil para com os outros países, é o artigo 4º. Respeito ao contraditório e ampla defesa, concessão de asilo político, artigo 4º. Liberdade de imprensa, e até existe, mas não vai estar como nos 4 princípios aqui. Então, por hoje é só. O que eu queria trazer a respeito desses assuntos é somente isso aqui. Basta agora que você reforce bastante o estudo e faça bastante questões a respeito disso, que você vai aprender e vai desenvolver cada vez mais a respeito desse assunto. Todos os assuntos que eu trouxe aqui até então são nesse sentido. É para você depois aplicar bastante resolução de questões de prova, fazer bastante questões que você vai conseguir se desenvolver a respeito desses assuntos. Tudo bem? Eu espero que eu esteja conseguindo contribuir, ajudar, educar e ensinar de alguma forma, tudo bem? Vou ficando por aqui, espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Fui! Artlist.io Easy as pie, lemon, apple or cherry.